O título brasileiro tá mais ou menos decidido, acho que é um gancho perfeito que passou até o que vai decidir. Acho pouco provável, mesmo que o Flamengo perca a final da Libertadores, que acabe não sendo campeão. A diferença é de 5 pontos, precisa de 2 empates para ser campeão. Uma vitória já dá o título para a equipe do Flamengo, faltando 2 rodadas. Mas a briga contra o rebaixamento tá bem quente, porque nós temos, com a vitória do Fortaleza contra o Red Bull Bragantino, Fortaleza é o 18º com 37 pontos, o Santos é o 17º com 38, Vitória tem 39, Inter tem 41, Vasco e Ceará aparecem com 42. Eu acho que a briga tá entre esses times aqui. E aí a gente tá falando de 6 times contra 2 vagas. Qual que é a minha grande dúvida? Em primeiro lugar, o Santos... Como é que fica? Porque agora é dúvida o Neymar. O pai do Neymar tá bravo. Aliás, um grande abraço pro Zé Edgar de Matos, que achou aí que não era para ter falado da lesão, que defende que o Neymar tem que jogar mesmo sentindo uma dor, que dá para jogar. Então é a dúvida contra o esporte. Talvez não tenha acabado o ano do Neymar. Mas o Neymar, desde o fim da Copa do Mundo de 2022, fez 45 jogos. São 3 anos. 45 jogos. Uma média de 15 jogos por ano, quase um jogo por mês, tá bom. Tá o suficiente aqui, acho que é bom pra gente falar. E o Santos com o Neymar, sem Neymar, também não sei qual que vai ser melhor. Mas é o time que tem uma pressão muito grande. Com relação a Fortaleza e Vitória, eu acho que o Santos é o time que entra mais pressionado. O Inter tá pressionado, o Inter tá pedindo pra fazer besteira. O Vasco entrou numa espiral daquelas que a gente conhece. Mas acho que essa briga tá muito imprevisível. Eu queria saber a opinião. Vou começar com o Rian. O que você acha que vai dar aqui? Vou colocar, o Sport já foi. Acho que o Juventude com 33, por mais que tenha um jogo a menos, se ganhar e for para 36, ainda dá para sonhar em sair. Eu acho difícil. Eu acho que nessa briga toda aí, o Juventude, pela inconstância que apresentou ao longo de toda a competição, teve poucos momentos ali de lucidez, né? E um time também que sofre, claro, um orçamento enxuto, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Mas sofreu ainda mais e não conseguiu fazer uma coisa que conseguia fazer nos anos anteriores e que lhe permitia ter tranquilidade no Brasileiro, que era a força dentro de casa. A Juventude perdeu muitos pontos no Alfredo Jaconi nessa temporada e perdeu uma das suas principais valências, né? Sua força, que era jogar na Serra Gaúcha. E fora de casa é um time que dificilmente consegue incomodar alguém. Venceu recentemente o Vasco, mas o Vasco também está numa espiral ali que é complicado. Qualquer adversário está se tornando aí terrível para o Vasco. Mas assim, nessa disputa, se você pegar aí momento de cada clube, você vê clubes em ascensão, os clubes que estão na zona estão em fase de crescimento ali, pelo menos o Fortaleza, no caso, né? Fortaleza vem de 5, 6 resultados aí de invencibilidade. Parece que encontrou uma forma de jogar com o Martim Palermo. Eu fiz o jogo ontem aqui para a cobertura para o nosso site. O Fortaleza foi um time muito certeiro, está dando pouco espaço para o adversário agora, algo que o Fortaleza sofreu muito ao longo da temporada, foi o seu encaixe defensivo. Então o time cresceu defensivamente, deixou de sofrer tantos gols e começou a marcar com o Adam Barreiro, né, o paraguaio, que inclusive está em destaque no nosso site. É um jogador que vem sendo muito útil e o Palermo encontrou a forma certa dele jogar ali, se posicionando, circulando ali na entrada da área, dando mais liberdade. O próprio Lucas Sacha também cresceu bastante. Então o Fortaleza está num momento de crescimento e pode sim, por que não, sonhar com essa permanência. E o Vitória também, tá? O Vitória, desde a chegada do Jair Ventura, vem conquistando grandes resultados. Aquele empate com o Palmeiras no Allianz Parque foi um grandíssimo resultado, um grandioso resultado para um time que vem conseguindo ali conquistar pontos muito importantes no momento mais importante da temporada, né? Então, eu imagino que o Fortaleza e o Vitória, né, os nordestinos nessa briga aí estão em fase de crescimento, buscando, claro que ainda faltam 3 rodadas, mas se a galera que está mais em cima ali do nosso eixo não tomar cuidado, Vasco, Santos, podem ficar pelo caminho para essa dupla aí que está em grande crescimento na temporada. Eu estava vendo aqui, o Fortaleza pega o Atlético Mineiro em casa, o Atlético não vem muito bem, vem de uma decepção. Ressaca tremenda. E não tem nada para fazer mais no Brasileiro. Pega o Corinthians, que não ganha de ninguém fora de casa, e o jogo é lá, no Ceará também, lá em Fortaleza. Não, Fortaleza.
E pega o Botafogo, esse sim eu acho que é o jogo mais difícil pro Fortaleza. O Fortaleza tem que vencer esses 2 jogos, Atlético Mineiro e Corinthians, né? Esses jogos, esses 2 próximos jogos em casa, com torcida, eu acho que vão ser fundamentais. E eu gosto de ver o Fortaleza, porque o Fortaleza fez um trabalho muito bom recente. Seria uma punição muito injusta pro tudo que foi feito nos últimos anos do Fortaleza, né? O Fortaleza bateu recordes e recordes, e seria um golpe muito duro pro Fortaleza ser rebaixado agora. Curiosamente, quem pode salvar o Fortaleza é o Vojvoda, né? É isso que eu ia falar. Será que o Vojvoda vai salvar o Fortaleza? Aí ele já tem uma estátua lá, ele já tem uma estátua, o cara já é o maior... Aí ele volta lá pra Fortaleza e fala assim, pronto, cumpri aqui. O Vojvoda é o maior nome da história do Fortaleza, é o Vojvoda. Agora ele rebaixa o Santos, ele vira, salva o Fortaleza, aí que ele vira mesmo ídolo lá, né? O Santos teve uma melhora com o Vojvoda, mas é um time limitado. As pessoas às vezes têm dificuldade de aceitar que o Santos tem sim time para a Série B. Eu discuto com um torcedor do Santos e eles falam, mas é bom, tem bons nomes. Primeiro não tem elenco. O brasileiro você precisa ter elenco, né? Depois não são nomes assim medianos. Esses outros também têm, também não, né? Tá todo mundo na elite, tem bons jogadores, né? Tá todo mundo na elite do Brasil. O ponto, né, Massa, é que assim, a gente não é surpresa. Quando estava acontecendo no começo do ano, a gente fazia o podcast aqui, em primeiro lugar, a gente não entendia as contratações do Santos. Elas foram feitas sem treinador. O Santos não tinha acertado nem com o Caixinha. Contratou um monte de jogador que você não entendia, eram várias peças, mas sem entender qual era o quadro, e foi colocando. Aí depois muda o treinador, aí contrata de novo. E aposta naquilo, que o Neymar vai fazer a diferença em meia dúzia de jogos na temporada, mas o Neymar não consegue jogar meia dúzia de jogos nem no brasileiro, né? Então, quanto mais em condições para fazer a diferença. Foi uma aposta que eu acho que foi... Vamos lá, né? Hoje em dia todo mundo... A pergunta na temporada é quem é a pior contratação. Ia ficar entre Neymar e Soteldo, né? Porque são as 2 contratações milionárias que deram menos retorno, né? Por milhão investido, né? Por custo-benefício, Neymar e Soteldo. E as pessoas falam, mas o Neymar... não é bem assim, o Neymar traz dinheiro. Que dinheiro é esse que ele traz? Ele traz esse dinheiro para ele mesmo, né? Então, tá levando boa parte do dinheiro que traz, então... Complicado, né? Então, vamos lá. O Santos tem uma vantagem. O Santos pega o Sport e o Juventude, né? Ou seja, o Sport, se não ganhar do Sport, não ganhar do Juventude, pelo amor de Deus. Se não ganhar do Sport em casa ainda, né? Os dois, a melhor tabela que o Santos poderia pegar é essa. Sport, Juventude... 20º lugar, 19º lugar, o Sport já rebaixado, o Juventude contra o Santos pode já estar até rebaixado também, se não me engano, ou praticamente numa situação irreversível. E na última semana o Cruzeiro já sem nada, o Cruzeiro pensando em Copa do Brasil. O Santos tem uma tabela maravilhosa pela frente, eu não acho que o Santos vai ser rebaixado, mas está se esforçando, né? O Vitória eu acho mais limitado desses elencos, mas é o elenco que sabe melhor das suas limitações. O Vitória joga certinho, é difícil de bater. O Vitória sabe exatamente o que tem, né, pela frente. O Internacional tem aquela questão de parece que não acredita que pode cair isso para um clube grande. É sempre um problema, né? Porque o Inter, a gente no início aqui falava de um Inter que podia ser campeão brasileiro, porque o Inter estava com o Roger Machado engrenando vitórias. A gente sempre com um pouquinho de cautela, porque o Inter sempre surge ali como terceira força, segunda força, e tem essa constância em decepcionar a gente, né? Então o Inter é complicado, a tabela do Inter tem... Deixa-me ver aqui quem o Inter pega, né? O Inter, então, tem esse jogo direto agora contra o Vasco, depois tem o São Paulo no Morumbi e fecha contra o Red Bull Bragantino. Talvez São Paulo e Red Bull... direto Vasco e Inter possa ser bastante... É bem decisivo. Talvez, por ser em São Januário, já é fica um pouco mais complicado, porque São Paulo e Red Bull Bragantino possivelmente já não vão estar fazendo mais nada. E não sei se o São Paulo vai ter jogador o suficiente, se não vai ter mais lesões, se não vai estar todo mundo machucado, vai ter que colocar o Dr. Sanches para jogar. A lista de lesões do São Paulo é assustadora. Você entra lá no site, entra lá na lista de lesões do site, tá? Que você consegue ver isso em o Gol.
E vai lá, é assustador, é assustador. E o melhor de tudo é que eu vi um meme que é mais ou menos isso, né? Você vê lá, lista de lesões dos rivais. Então problema muscular, pancada na coxa, um edema. Aí você vê no São Paulo, o cara teve um desmaio, teve uma falha no coração, ou teve um infarto, o cara perdeu a perna. Quebrou a costela. Perdeu a perna com um trator. É coisa simples, é coisa tranquila. Assim, é impressionante. Não, é um azar. Eu acho que eu nunca vi um time ter tanto azar numa temporada. O Arsenal já foi assim. O Arsenal já foi assim. Rapaz, era todo dia aquele CT tava cheio, todo mundo adorava o departamento. O São Paulo, aliás, é de longa data já que o departamento médico, a gente fala que deve ter uma bolachinha muito boa lá. Esse ano é muito azar, porque são lesões que não são lesões musculares, não é lesão de tratamento ruim ou mal feito, é lesão que... Tem também essas. Mas essas tem aí todos, né? No caso do São Paulo são muitas, né? De tudo que é tipo, né? E assim, entra até no ponto que parece piada, parece meme, é o caso do Oscar, né? O Oscar tem uma lesão, ele fratura a costela, aí ele volta, aí ele se machuca, tem uma lesão muscular, aí ele volta, aí tem um problema cardíaco. Que? Né? Não faz sentido. Vai ser que nem o Neymar, né? Que tá machucado por amarração, né? Isso, falaram que é amarração. Amarração aí, uma ex-namorada. Mostraram também no jogo do Brasil contra o Peru, o pessoal fazendo lá uns bonequinhos, Vodor, em 2023, né? Falaram, tá aí a explicação, isso que funcionou. Eu falei, depende, se for retroativo também, né? Porque também... Já antes de 2023 já tinha bastante lesão no currículo. Agora o próximo candidato, Ceará. Os jogos do Ceará. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Gabarito. É fácil. Gabarito da briga pelo título. Não é fácil. A missão mais difícil seria do Ceará, sem dúvida. O Ceará tem a vantagem de ter 42, dois em casa, né? Dois estão em casa, né? Sim. E precisa vencer um, Palmeiras né? E o próximo, acho assim, né? Teoricamente vencer um. O bom do Ceará é que ele fez ali uma gordurinha em relação aos outros, mas o calendário do Ceará é impressionante, né? Terrível. E jogando agora contra o Cruzeiro ainda tá sonhando, né? Então o Cruzeiro, eu acho que vai ser um adversário muito complicado já nessa rodada, mas depois... contra o... Até pode ajudar o Vitória também, né? Contra o Palmeiras. Aliás, esse jogo já foi, né? O que acontece aqui do Vasco, do Ceará. Porque o que vier depois, encarar o Palmeiras na última rodada, tanto faz, né? Palmeiras já sem título, sem chance de título. Na última rodada, o Ceará pode considerar. Ou o Palmeiras vai estar pensando no Mundial, ou o Palmeiras vai estar... sem motivação nenhuma e discutindo o que vem lá pela frente. Não acho que vai ser um problema. Um jogo, eu acho que dá pra vencer. Não sei. Eu acho que apesar dessa dificuldade, eu acho que o Ceará chega a 45 pontos também. Acho que ele consegue, pelo menos... Então será o Vasco? Somar pontos. O Vasco tem... Pois é, então. O Vasco tem o Inter agora, que pode acabar com tudo, né? Isso aí eu lembro em 2007, o Corinthians enfrentando o Vasco no Pacaembu, e era só ganhar do Vasco e acabava. Aí o Arce teve uma chance na cara do gol e perdeu o gol. Grande narração do Hugo Botelho, uma das melhores que tem. Ele fala, vá a merda, Arce. E o Hugo Botelho não é corintiano. Ele mandou essa narração. E depois o Corinthians perde esse jogo e aí vai para a última partida e acaba sendo rebaixado. Esse é um jogo com esse retoque aqui. Depois o Vasco tem o Mirassol. Não é um jogo fácil. Não. Né? Não importa se o Mirassol vai briga por título ou já está garantido na Libertadores, não interessa. O Mirassol vai jogar a sério todos os jogos até o final. E depois termina contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa, aí já naquela ressaca total do Galo, né? Eu não consigo cravar. O Rian consegue cravar um aí? Rafael consegue cravar uns rebaixados? Eu não consigo nem... Essa conta, todo mundo tem seus argumentos, né? Eu acho que, para mim, Vasco Internacional é um jogo que vai decidir um dos rebaixados. Eu apostaria que se o Inter perde esse jogo contra o Vasco, vai ser duro pro Inter, tá? Mais pro Inter do que pro Vasco. Eu acho que o Vasco depois ainda pode... Ele já tem 42 pontos, só precisa de uma vitória em 3 jogos. E eu falei, o último jogo com o Atlético Mineiro... O Atlético, sim, né? Agora, esse jogo tem uma carga emocional pro Vasco, que quem já foi a São Januário sabe como funciona esses momentos.
O Vasco vem de 4, 5 derrotas consecutivas, né? É um time que tem potencial, mostrou que pode muito mais do que está mostrando agora, mas que em algum momento, como todos os trabalhos do Diniz, né, pelo menos os recentes, entra naquele ciclo vicioso de apresentar um bom futebol, em algum momento trazer essa animação para o torcedor, e aí daqui a pouco volta tudo para a estaca zero. O Diniz é de altos e baixos o tempo todo. O problema desse momento do Vasco é que não tem mais momento para você voltar para estar em alta, né, nessa montanha russa. Você já está lá embaixo. E só faltam 3 rodadas. Então, acho que esse jogo, a torcida do Vasco vai comparecer em peso a São Januário. Vai ser um jogo, assim, difícil, aquele caldeirão, mas que é aquele jogo difícil, né? Quando a bola não entra, começa a impaciência da torcida, né? Começa o nervosismo dos próprios jogadores. O Vasco já viveu isso muitas vezes na sua história, infelizmente, nesse passado recente, né? Então, é um jogo chave, né? Mas agora, eu posso dizer a mesma coisa do Vojvoda no Santos, Sim. né? O Vojvoda no Fortaleza também era a mesma coisa. Ele tinha sequências terríveis, né? E depois sequências muito boas. O Diniz é muito assim, né? Ele faz, nos seus melhores momentos, o time parece que pode ganhar de qualquer um, e nos piores momentos parece que tudo dá errado. Tudo dá errado. É um técnico que tem dificuldade, que é a dificuldade que o Abel Ferreira não tem no Palmeiras, de quê? De adaptar o time quando as coisas estão mal, né? É um técnico que morre muito com as convicções dele, não só de estilo de jogo, eu acho que menos de estilo de jogo e mais até de escalação, de proposta para jogar contra certas equipes, né? E uma coisa que é diferente até do Abel, o Abel ele é muitas vezes teimoso. A história mesmo do Flaco Roque, a dupla não era usada. Mas quando ele precisou e colocou em campo e funcionou, ele não vai brigar com a imagem. Tá funcionando, eu vou deixar, pronto, acabou. Ele não vai falar assim, não, mas eu não tinha pensado nisso, eu não quero, funcionou aqui, foi circunstancial, eu vou tirar. Não, o campo mostrou, vamos. Rafael Veiga não tá bem? É reserva. Pronto, vai continuar usando. Ele não vai gastar os seus trunfos. Ele vai manter. O Diniz insiste. O Diniz insiste porque ele acredita que ele vai dar a volta. Só que ele esquece que aquele jogador primeiro pode nunca dar a volta por cima e depois pode não ser no tempo que ele precisa. O Abel encosta o jogador e depois o Flaco Roque dá certo, ele vai manter. Se der errado e ele sentir que não vai, ele adapta. Né? O Diniz demora muito para adaptar. E o Vojvoda também, tá? Porque é um técnico que eu gosto muito também, mas é a mesma coisa. O Vojvoda também é um técnico que tem convicções muito fortes e tem uma certa dificuldade para adaptar quando as coisas começam a dar errado. Ele precisa de tempo para isso, né? E não tem tempo. O Santos não tem tempo, o Vasco não tem tempo. E o Inter, eu não sei o que vai fazer também. Se o Inter perde esse jogo, o peso para o Inter também é muito grande, até porque ele já viu um rival cair assim. Né? Ele já viu o Grêmio cair quando ninguém esperava. Né? E então aquilo tem um peso também. Tem um peso para o Inter, tem um peso, porque aquilo vai ser assunto. Vai ser assunto até o fim do ano, se eles não conseguirem uma vitóriazinha contra o Vasco, por exemplo, ou no jogo seguinte. Sim. O Inter vai ter aí uma pressão muito grande, uma pressão que o Vitória não tem, né? Tá acostumado com isso, né? Uma pressão que o Fortaleza não tem. Por quê? Porque o Fortaleza tá numa crescente, então a torcida tá naquela onda de vamos apoiar até o fim, isso, né? O rebaixamento já era certo, então tudo que vier era lucro. Né? E então, se o Fortaleza escapar, vai ser uma escapada heróica, das maiores do Brasil, né? Da história do Brasileirão. O que vai acontecer é aquela coisa o pessoal ficou bravo no começo, aceitou que ia ser rebaixado e agora tem o que vier lucro, né? Já tá naquele momento de que, talvez assim, não. Eu vivi até uma situação engraçada ontem, trabalhando aqui no Gol, né? E conversava com um dos nossos colaboradores sobre esse momento que vive o Fortaleza, né? Eu pensava, vamos criar algo autoral para falar sobre essa trajetória do Fortaleza antes do início do jogo contra o Bragantino, né? Vamos colocar aqui o que não deu certo, né? Quais foram os principais fatores que fizeram o Fortaleza ter esse ano tão ruim, né? De brigar contra o rebaixamento, de voltar para uma Série B depois de tanto tempo, né? De estabilidade aqui no futebol brasileiro, e aí de repente o Fortaleza ganha. Eu falei, vamos pensar numa remontada histórica. Enfim, ele está nesses dois extremos aí em tão pouco tempo, né? É isso que está vivendo o Fortaleza. E algo que parecia pouco provável, como você trouxe, né? 5, 6 rodadas atrás,
o Fortaleza já era quase um cachorro morto ali, mas conseguiu se reestruturar, teve vitórias importantíssimas, como contra o próprio Flamengo, né, na Arena Castelão. Então, um time que vem numa crescente muito legal, e no momento mais importante da competição, volto a falar. Então, tem isso como um trunfo.